Tranquilo. Tá bom. Eu mandei os livros ontem, chegaram? Chegaram. O que estava acontecendo é o seguinte: pelo menos esse e-mail que eu tenho aí não permite mais de 8 mega. Eu achava que permitia, então eu estava mandando mais. Né, aí ele dizia que, né, quando é um só, aí ele manda pelo link. Quando é um maior, né? Aí ele manda por link. Mas tem que ser, acho que é um arquivo por link, né? Não pode ser mais, não sei. Ou você tem que empacotar, zipar, né? Alguma coisa assim. Né? Bem, tem dois livros, qualquer coisa eu mando, que eles são maiores. Mas eles têm mais ou menos parecido com o que está também no. Esses livros que eu mandei, ele tem um capítulo de assíncrono, né? Lógico que é um capítulo de assíncrono. Como é que eu vou explicar? Ele é um pouco diferente da maneira como eu dou. Por isso que eu nunca fui muito favorável a mandar livros, né? Mas, né, eu mandei assim. Por quê? Vou explicar para você por quê. O procedimento de projeto tem aquelas etapas, né, do circuito assíncrono. Eu pego o problema, faço a tabela primitiva de fluxo de estados, faço a minimização de estados, primeiro, né? Aí o assinalamento de estados, a minimização lógica. Então, lá no livro, primeiro, eles tratam. Tem lá capítulo que ele trata também de outra classe de circuitos chamado circuitos pulsados, coisa que eu não estou dando, né? Agora, referente ao que eu estou dando, a minimização de estados, a tabela de fluxo é a mesma coisa, não muda nada. Mas a minimização de estados, ele usa um procedimento um pouco diferente. O algoritmo dele é um pouco diferente. O arranjo, tudo bem, o arranjo é igual. Fazer o arranjo, tudo bem, a primeira etapa. Agora, obter as classes de máxima compatibilidade e depois ele usa, em vez dele usar aquela tabela de classe máxima compatibilidade, usando aquelas duas regrinhas, ele usa o diagrama de merge, que é um procedimento equivalente. Eu nunca gostei muito, mas é um procedimento equivalente. Quem quiser pode usar aquele lá, em vez do que eu estou dando em aula. Entendeu? Não tem problema nenhum. Pode usar aquele lá. Se leu, entendeu, pode usar. É que o meu é assim. Eu faço o arranjo, depois eu faço a classe de máxima compatibilidade, né? Quando tem dependências, eu uso o grafo de compatibilidade. Né? Então, esse foi o procedimento que a gente viu. Lá, ele usa o diagrama de merge para resolver tudo. Ele faz o arranjo e, a partir do arranjo, ele faz o diagrama de merge. Pode usar esse procedimento, tá? Não tem problema. E o assinalamento de estados também é um pouco diferente. No assinalamento de estados, eu uso aquelas estratégias de adjacências, de estado ponte e o grafo, né, de restrições. Ele já procura colocar um procedimento um pouquinho melhor do que o meu, só que é mais complicado, né? A minimização lógica é equivalente, só que eles, lá nos livros, eu só estou dando para vocês, por enquanto, máquina de Huffman. Lá eles usam máquina de Huffman e arquitetura RS, né? Então tem essas duas diferenças, né? Agora, o resto acho que dá para pegar, tudo bem? Vamos ver hoje. Vamos lá. Bem, a gente estava vendo elementos de memória, né? Elemento de memória é um circuito, né? Que a gente chama de
circuito biestável, né? Ele, na verdade, ele tem dois estados, né? 0 e 1, né? Tá? Ele, na verdade, é um elemento de memória de 1 bit, né? Tá? E ele é muito usado, né, nos projetos de circuitos síncronos, né? Mesmo assíncrono. Só que, mas por que eu estou dando ele no assíncrono? Porque o projeto dele, apesar dele ser um componente muito usado no projeto de circuitos síncronos, o projeto dele é assíncrono. Então, por isso que a gente vê nesse tópico. Então, os elementos de memória, né, flip-flop, latches, eles são componentes bastante usados no projeto de circuito síncrono, que a gente vai ver, só que o projeto dele é assíncrono. Quer dizer, ele é assim. Se você pegar aqui, né, vamos voltar aqui para o início, eu estava vendo, no caso aqui do flip-flop, tá vendo? Isso aqui a gente chama, o flip-flop é borda de subida, tá vendo aqui, ó? Então, externamente, esse componente aqui, ele tem um comportamento síncrono. Por quê? Eu mudo as entradas, o J e o K, não acontece nada, né? Quando vem a borda do clock, aí sim, vem a borda do clock, aí depende do que você colocou no JK, a saída é atribuída, tá? Então, ele tem um comportamento síncrono. Só que o projeto dele é assíncrono, entendeu? Então, esse que é o tchan da... Vamos começar aqui no 1. Tá. Então, aqui a gente vai... Eu comecei isso aqui, mas a gente vai recapitular. A gente está, na realidade, em termos de matéria, a gente está até adiantado, né? Eu não me lembro, no passado, porque essa aqui é a sétima semana, né? É a sétima semana? Acho que sim, professor. Tá. Eu não me lembro, na sétima semana, tá nesse tópico aqui, de elementos de memória, tá? Normalmente eu dava esse tópico, se eu não me engano, na primeira semana, depois da semaninha, né? Esse tópico aqui. Então eu acho que a gente tá. Mas tudo bem. Terminou a matéria, a gente termina antes o trabalho, né? Se terminar. Então aqui vamos ver elementos de memória. Elementos de memória, lógico, quando se fala em elemento de memória, você tem tipos. Por exemplo, você pega a RAM, a memória RAM. Lá também a memória RAM também ela é composta de elementos de memória. Só que lá já o projeto é diferente, totalmente diferente desse daqui. Tá? Se você pega por exemplo, um HD, um pendrive, entendeu? Também é composto de elementos de memória, mas já são diferentes, por exemplo, entendeu? Já é diferente a maneira, tá? Do projeto, do elemento de memória. Aqui, os elementos de memória que eu estou falando são elementos de memória, né? Latch e flip-flop, que são bastante usados no projeto de um circuito digital, né? São componentes usados para armazenar dados que estão sendo processados naquele momento, entendeu? Tá? Então aqui, por quê? Porque esses elementos de memória, né, eles usam muito mais transistores do que os elementos de memória de um pendrive, entendeu? De uma RAM, né?
Os elementos de memória são projetados lá de uma forma muito mais compacta, né? Aqui não, os elementos de memória eles têm uma série de propriedades, de características, então o projeto aqui envolve mais transistores. Então, esses elementos de memória que a gente está vendo são altamente usados no projeto de circuitos digitais síncronos e também assíncronos, né? Circuitos sequenciais de uma maneira geral. Então, o LET tem vários tipos de LET. Por exemplo, o LET SR, né? O SR, né? O RS, né? O S vem de setar, né? Significa setar significa fazer com que o elemento de memória vá para quer dizer, armazena né? O R vem de resetar, vem de, a gente chama até de clear, né? De limpar, né? De zerar, né? Tá? Então, aqui, se você olhar, tá vendo? Eu seto e reseto esse LET, aqui está a tabela de operações dele, né? Como é que ele se comporta externamente, né? Quer dizer, quando eu coloco 0 e 1 nele, tá vendo? O elemento de memória armazena 1, entendeu? Vai para 1. Tá? Então você vê que eu estou setando em baixa, em 0. E quando eu quero que o elemento de memória armazene o 0, vá para 0, eu reseto, tá? Em baixa, tá vendo? E 1 em 1 permanece. 0, 0 é proibido. Por que é proibido? É a maneira que esse circuito é projetado. Quer dizer, quando você coloca 0, 0 lá, entendeu? E você quer ir para 1 em 1, aqui é aleatório. Não, por exemplo, você colocou 0, 0, né? Dá 1. Mas quando você vai para 1 em 1, pode ser que continua 1 ou vá para 0, entendeu? Então, essa condição aqui é proibida, tá? Então, Professor, não entendi não essa condição. Se o 00 ficasse 0 ou 1, aí o 1 ia ficar aleatório, tipo... não, o que acontece é o seguinte, que existe, quando você lembra aquele conceito de corrida? Sim. Quando você coloca 0 e 0 na entrada desse circuito, surge uma corrida. Porque, sabe que esse circuito aqui, ele é projetado com 2 portas NAND. A gente vai ver. E quando você coloca 0, 0, a saída é 1. Só que quando você vai para 1 e 1, deveria permanecer 1. Só que surge uma corrida entre as 2 portas. Depende de qual porta é mais rápida, eu posso continuar 1 ou posso ir para 0. Entendi. Entendeu? Ele muda uma entrada de cada vez, né? Não é as 2 ao mesmo tempo que vão para 1. Esse é o correto. É mudar uma entrada de cada vez. Então, se eu estou, por exemplo, aqui, eu estou aqui. Eu quero colocar 1. Tudo bem. Então, você coloca, tá vendo? O 7 vai para 0. Tá? Aí depois vem para cá. Eu quero colocar 0. Então, quero resetar. Então, eu coloco o R vai para 0. Então, você trabalha uma variável por vez, entendeu? Tá? Ok. Tudo bem? Beleza. Obrigado. Vamos lá. Vamos ver. Aqui é a tabela primitiva de fluxo de estado do LET SR. Tá vendo aqui? Ó? Então, se você olhar aqui, você vê que o proibido, eu coloquei tudo don't care como um estado que eu não vou. Então, eu coloquei don't care, tá vendo? Então, eu inicializei o elemento de memória aqui no... Aqui eu poderia ter inicializado aqui, tanto faz, mas inicializei aqui, que é o estado que ele está memorizando, né? Está aqui. Então, comecei aqui. Aí, para cá não venho,
eu posso vir para cá ou para cá, tá vendo? Aí eu coloquei para cá, eu tô setando, tá vendo? 0 e 1, seta, né? Tá vendo? 0 e 1, seta. Então eu vou para o estado B, vou sair da 1. Outra coisa, quando se fala em implementar LETs e flip-flops, a gente sempre parte do princípio que o modelo da... Porque isso aqui também é uma máquina de estado, quer dizer, os elementos de memória também são máquinas de estado, entendeu? Então, a gente parte do princípio que o modelo da máquina de estado é modelo Moore, tá? Então, toda vez que você vai projetar um elemento de memória, né, seja ele qualquer LED, qualquer flip-flop, né, não deixa de ser uma máquina de estado. E aí você usa o modelo Moore. Então, nesses elementos de memória, todo elemento de memória tem que ter uma tabela de operações dele. Você inventar um elemento de memória, você vai inventar a tabela de operações dele. Então a primeira coisa que eu tenho, elemento de memória, banana. Qual que é a tabela de operações dele? Então, sempre é assim, entendeu? Então, todo elemento de memória tem a sua tabela de operações. A partir da tabela de operações, é que eu projeto o circuito. Né? Como é que eu faço? A partir da tabela de operações, eu monto a tabela primitiva, tá vendo? Tá aqui a tabela primitiva, que é o que eu estava vendo, tá vendo? Aí eu tô B aqui, ó, vou para D, só que tá vendo? 0, 1, continua o valor memorizado, tá vendo? Vai para D, ó, D continua 1, tá vendo? E o AC, o que é? 1, 0. O que é 1, 0? Estou resetando. Então, no caso, ele está resetando. Só como estava 0, ele continua 0. Está aqui, tá vendo? Aí daqui eu não posso vir para cá. Então daqui é só para cá. Aí eu memorizo, tá vendo? Eu vou para 1 em 1. Então eu memorizo, tá vendo? Que é o mesmo valor, né? Vou para cá, tá vendo? Tá? Então, tá aqui a tabela primitiva. Aí eu projeto, o que eu faço? Vou fazer a minimização de estados. A minimização de estados está aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 4 estados, por exemplo, A e B, saídas diferentes, tá vendo? Então é X, tá vendo? O A com C é 0, 0, saídas iguais. Aqui é um estado só, um estado só, um estado só, e don't care. Então é V, tá vendo? O AD, o A com D, são saídas diferentes, então é X. BC, mesma coisa, saídas diferentes, tá vendo? X. BD, o que é BD? BD, saídas iguais, tá vendo? Aqui é um estado só, um estado só, um estado só, don't care, então é V. E CD também, saídas diferentes, né? Então é X. Então dá para ver aqui, só olhando aqui, dá para ver que BD pode ser mergeados, fundidos, e AC também pode ser, entendeu? Então, na realidade, então tem aqui a tabela de classe de máxima compatibilidade, tá vendo? Aqui eu começo aqui, né, aqui é incompatível, aqui começa com BD, cria a classe BD, e aqui o AC, né, C com BD é vazio. Então, aplico a regra A, que é gerar todos os pares aqui. No caso, eu tenho um só, né? Então, gerei o AC. Então, tenho isso aqui. Como aqui não tem dependência nenhuma, né? Só XV, eu sei que essas duas classes é que vão gerar 2 novos estados, né? Aí o ACBD eu vou eu vou atribuir números romanos a ele, né? Tá vendo? AC, os estados AC foram fundidos e foi criado um romano, e o BD foram fundidos e foi criado 2 romanos. Tá aqui. Então, substituindo aqui, né? Você pega o AC, né? Se você voltar aqui, ó, se você pegar o AC, ó, o AC, ela é 0. Aqui é don't care. Aqui é B, então é 2 romanos. Aqui é A, um romano. Né? E aqui é C, também um romano. Né? Então, tá assim, tá vendo? Olha lá. 2, um romano, um romano. Como
o próximo estado coincide com o estado atual, então ele é circundado, porque ele é estado estável. Aí, eu vou fazer a seguinte, né? Como eu tenho dois estados aqui, obviamente que eu preciso de uma variável de estado, né? Só que como eu tenho, aqui é a saída, tá vendo? Como a saída é 0 e 1, eu posso usar a própria saída como variável de estado. Assim eu economizo uma variável de estado, né? Então eu uso aqui. Então, né, o que eu faço? Eu chamo a variável de estado de Z, só para formalizar a tabela, né? Eu chamo a variável de Z, então está aqui, atribuído a variável de estado, aqui 0 e 1, né? Aqui ficou 0 e aqui ficou 1, né? Só que ela coincide com a saída, tá vendo? Então, na verdade, é uma variável só, não são duas, né? Que coincidem. Então, agora, né, eu vou, como eu tenho uma variável de estado e uma saída, só que elas são iguais, eu tenho uma equação só, né? Então, vamos pegar aqui, ó, a equação, ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Que é a mesma saída, né? A mesma variável, né? Tá vendo? Tá? Agora, o seguinte, normalmente, poderia ser, né? Essa aqui eu tenho uma E aqui, eu tenho uma O aqui, né? Eu tenho uma inversora aqui, né? Tá? Mas, normalmente esse circuito, ele aparece diferente, né? Como é que ele aparece? Se você aplicar, fazer complemento de complemento aqui, e aplicar De Morgan, eu vou ter esse circuito aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter RQN, NAND, né? Isso aqui, NAND, que é isso aqui. E depois, essa aqui é a entrada desse S, NAND, que é o maior. E aqui eu tenho a saída Q. Nesse circuito tem uma propriedade interessante. E se você pegar essa saída aqui, né, ele é Q barrado, com exceção do proibido. No proibido aqui, ó, tanto Q como Q barrado é 1 e 1. Né? Então, esse é um dos motivos para não usar o 1 e 1, né? O 0 e 0, desculpa. O 0 e 0. Porque se você colocar 0 e 0 aqui, aqui vai dar 1 e 1. E normalmente você usa também, às vezes, você pode usar às vezes, o Q barrado. Por exemplo, às vezes você tem essa saída aqui, e essa saída vai para um circuito, e lá nesse circuito também tem uma entrada Q barrado. Então, em vez de você colocar uma inversora, você já pega esse cara daqui. Ó. Por quê? Tirando aquele estado proibido, é sempre assim. Se aqui é 0, aqui é 1. Se aqui é 1, aqui é 0. Tá? Então, né, esse também é mais um motivo de não usar o proibido. Outra coisa, a gente viu aqui, né, o projeto envolvendo NAND. Tá? Mas na literatura também existe LET, né, com duas NOR aqui. O projeto é igual, a única diferença é que com NOR é diferente aqui. A tabela de operações envolvendo o projeto, envolvendo com portas NOR, é assim. O 00 aqui é o QN. O 01 aqui, né, é o 0. O 1 é o proibido e o 0 é o 1. É o contrário. Professor, Então, fala. por favor, o que é esse proibido? O proibido é o seguinte: é uma entrada que você procura evitar. Por que você evita? Voltando, vamos colocar no circuito lá, fica melhor. Quando você coloca 0 e 0 aqui, ó, vai dar 1 e 1 aqui.
Só que quando você coloca 0, 0, 1 e 1, olha lá, se você coloca, por exemplo, na tabela 0, 0, 1 e 1, aí se você colocar 1 e 1 aqui, deveria permanecer. Só que o que acontece? 1 e 1 aqui, como aqui estava 1 e 1, vai acontecer uma corrida, porque aqui está 1, aqui você colocou 1. Então, 1 e 1 dá 0. Né? Então, esse aqui tem que tentar colocar 0. Só que aqui tem que ir para 0. Só que aqui, como estava 1, né? E aqui estava 1, ele também tenta colocar esse cara para 0. Então, dependendo de quem for mais rápido, essa porta ou essa porta, aqui vai para 0 ou permanece 1. Então, é uma operação que surge uma corrida entre as duas portas. Depende de quem é mais veloz. Então, é uma operação que a gente procura se evitar. Outra coisa também é esse conceito de duas saídas que o projeto levou, né? E nesse projeto aqui, com duas saídas, aqui é complementado, com exceção do 0, 0, que aqui fica 1 e 1, né? Tá? Então, procura-se evitar que você coloque 0, 0 aqui. Então, quando você está projetando algum circuito que você usa o elemento de memória, no caso aqui o RS, baseado em portas NAND, o projeto faz com que o circuito nunca coloque aqui 1 e 1. No caso, eu também tenho o LET RS numa versão com portas NOR. Com portas NOR, como é que você chega na tabela NOR? É que a tabela de operações é diferente. Por exemplo, o 00 aqui é o QN. O 01 é o 0, é o contrário, né? 11 é o proibido e 10 é 1. Então, mesmo raciocínio, a gente vai chegar numa tabela parecida com essa, entendeu? Ao minimizar, vai ser minimizada com dois estados, tá aqui, e aí você vai chegar numa mínima parecida com essa. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai atribuir uma variável de estado, né? Com valor igual a da saída, igual, tudo procedimento igual. E vai extrair a equação, vai aplicar, vai fazer complemento de complemento, aplicar De Morgan e vai chegar aqui em duas NOR. Como eu cheguei aqui em duas NAND, vai chegar aqui em duas NOR. Tá? Então, o LET RS, nós temos a versão com portas NAND e a versão com portas NOR. Os dois projetos são similares. A diferença é a tabela de operações. Numa tabela de operações, eu seto e reseto em baixa, em 0, quando é com NAND. Né? Quando é com NOR, eu seto e reseto em 1, em alta. Essa é a diferença. Eu quero um LET RS que eu seto e reseto em baixa, usa com portas NAND. Eu preciso de um LET RS que eu seto e reseto em alta, usa o LET com portas NOR. Deu para entender? Eu ainda não visualizei, professor, porque quando a gente coloca S e R como 0 e 0, eu não consegui visualizar o que acontece, qual que é o problema. O professor pode... Se você coloca 0 e 0 aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Certo? Certo, porque é NAND, né? Daí qualquer que seja a outra entrada vai dar 1. Né? 0 e 0 é uma NAND, né? Uhum. Vai dar 1 e 1. Então eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Tá? Quando eu coloco instantaneamente 1 e 1 aqui, que eu tenho? Como eu tenho 1 aqui, vou fazer com que esse cara vá para 0. Certo. Como eu tenho antes 1 aqui e 1 aqui, vai fazer que também com esse cara vá para 0. Só que os dois não vão para 0. Quer dizer, você tende aos dois irem para 0. Só que quem ganhar é que vai para 0.
Por quê? Se esse cara, por exemplo, for para zero primeiro, então, ó, zero aqui já vai dar 1 aqui, ó. Se esse cara for primeiro para zero, ele vai influenciar esse cara aqui, ó. Zero com 1 vai dar 0, vai dar 1. Deu para entender? Tá, mas aí eu tô mudando o SR, os dois estavam 00 no começo, né? Aí eu mudei simultaneamente para 1 e 1. Certo. A tabela não fala que tem que permanecer? 1 e 1 não permanece a saída? Sim. Só que quando você está no 00 e para 1 e 1, isso não significa que vai permanecer a saída. Como falei para você, tá vendo? Aqui está 1 e 1. Está 0 e 0. Quando você colocar simultaneamente 1 e 1, o que vai acontecer? Essa porta, ela está sendo forçada a ir para 0. Por quê? Eu tenho 1 aqui, com 1 aqui, 1 e 1 dá 1, está forçando ir para 0. Ao mesmo tempo, né, eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Está sendo forçada a ir para 0. Então, quando estava 0, 0, aqui estava 1 e 1. Quando você coloca 1 e 1, você está forçando simultaneamente essa porta ir para 0 e essa porta ir para 0. Mas ela não vai ficar, as duas não vão ficar 0, 0. O que vai acontecer é o seguinte: se essa porta for mais rápido, então aqui vai para 0 e aqui vai para 1. Se essa porta for mais rápido, né? Sim. Aqui vai para 1 e aqui vai para 0. Deu para entender? Certo. Uhum. É isso. Então é uma operação que tem que ser evitada porque você não sabe a saída. Outra coisa é o seguinte: é o problema do que é barrado. Quer dizer, normalmente num projeto, de um LET, você acaba usando as duas saídas no projeto, usando o LED. Você acaba usando, às vezes, o Q e o Q barrado. Uhum. Né? Só que quando você coloca 0 e 0, esse conceito de Q e Q barrado desaparece, porque os dois ficam 1. Entendeu? Então, é outra condição de se evitar o 0, 0. Então, o 0, 0 tem 2 problemas. Um é que ele viola esse conceito de Q e complemento de Q. E o outro é esse problema de corrida que existe quando você, do 0, 0, vai para 1, 1. Beleza. Deu para entender? Uhum. Eu gostaria também só, se o professor puder explicar essa tabela da esquerda, como é que a gente chegou nela mais uma vez, por favor? A superior esquerda que a gente está vendo. Essa aqui? Isso, essa aí. Não, essa aqui o que foi? Ó? A gente voltou daqui, ó. A gente começou aqui, ó. Então, vamos, ó. Eu tenho a tabela de operações do LET SR, né? Onde ele é setado em baixa e resetado em baixa, tá vendo? Entendeu? Tá? Aí daqui eu montei a tabela primitiva. Aí eu minimizei a tabela. Minimizei. Cheguei aqui, tá vendo? Aqui as classes máxima compatibilidade. Como aqui só tem X e V, né? Então não tem problema. X e V, né? Não tem aquele problema de. Não tem dependência, então não precisa fazer o gráfico de compatibilidade de nada. Só olhar aqui, né? Dá para ver, né? BD está aqui. E depois o AC, né? Está aqui. Então eu tenho 2 classes. Então, essa classe de estados AC vai virar um estado. O AC pode ser mergeado, fundidos. E o BD, mesma coisa, o BD. Pode ser fundidos. Então, na verdade, aquela máquina inicial de 4 estados passou a ser 2 estados. Então, eu dei nome. O AC de estado 1 romano e o BD de estado 2 romano. O nome que eu dei para os estados. Então, se você pegar... Então, essa aqui é a nova tabela. Ó. Como é que eu obteve essa tabela? Tá vendo?
Um romano é a fusão dos estados AC. O 2 romanos é a fusão do estado BD. Então, se você olhar, como é que eu criei isso aqui? Vamos pegar isso aqui, essa linha aqui. Ó. Como é que eu criei? Vou lá na tabela original, que é aqui, ó. AC, que é um romano. Tá vendo? Saída 0. Então tá 0 lá. Aqui é don't care, tá vendo? Nessa coluna. Aqui é B. O B é 2 romanos, né? Lembra? BD deu 2 romanos. Então aqui eu coloco 2 romanos aqui. Aqui eu coloco 2 romanos. Que é o A e o C. Aqui é o A. O A é um romano, né? E aqui outra coluna é o C, também é um romano. Então fica a linha aqui da nova tabela de fluxo de estados. Aqui eu tenho um romano, don't care. Aqui 2 romanos, um romano e 0. É isso, tá vendo? Se você olhar lá, tá vendo? Ó? O AC é um romano, né? Don't care, 2 romanos, um romano e saída 0. O mesmo raciocínio eu faço para construir a segunda linha, tá vendo? Pronto. Criei, aqui eu tenho a tabela de fluxo de estados minimizada do LET SR, cuja tabela de operações 7R7 atua em baixa. Lembra? Né? Existe o LET 7R7, né? Que o 7R7 atua em alta. Né? Que, no fundo, no projeto, aqui essas NANDs viram NOR. Né? Então, agora eu vou fazer o assinalamento de estados. Aqui. Como eu tenho 2 estados, preciso de uma variável de estado. Só que eu vou fazer o seguinte: em vez de eu chutar, porque como é uma variável só, né, não tem corrida, né? Uma variável só. Eu vou colocar o estado 1 romano, eu vou codificar com 1. O estado 2 romanos com 0. Para evitar isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar a própria saída para codificar. Então, o estado 1 romano eu vou codificar como 0. E o estado 2 romanos como 1. Então, a tabela ficou assim. Ó. Então, eu tenho a variável Z, né, que é a variável de estado, 0 e 1, está aqui agora, tá vendo? Agora substitui, né? Aqui é 1, aqui é 0, 0, aqui é 1 e 1, aqui é 0, tá vendo? Está aqui, ó. Está aqui. Legal, obrigado, professor. Aí eu vou pegar aqui, montei aqui. Agora eu vou fazer a minimização lógica. Está aqui, ó. Vou fazer do Z. Está aqui, ó. Tá aqui. Só que o Z é igual a quê, né? Então, está igual a quê? Ó. Simplesmente, né? Está igual a quê? Ó. Substitui o Z pelo quê? Tá vendo? Está aqui. Tá? E agora, o que eu faço para me chegar no circuito? Poderia ser esse circuito. O circuito aqui é o LET-RS. Só que, normalmente, nos livros, ele aparece desse jeito, nos livros. Então, como é que ele faz? Ele pega complemento de complemento aqui, não apita nada, e aplica De Morgan. Aplica De Morgan aqui. Pronto. Está aqui, ó. Então, ó, RQ NAND. É aqui, ó. RQ NAND. E esse daqui, esse NAND, com S, gera outro NAND, tá vendo? Outro NAND aqui. Tá aqui, ó, pronto. Tá aqui o circuito, que aparece nos livros. Normalmente, nos livros, não aparece esse projeto aqui. Esse projeto fui eu que fiz, entendeu? Não aparece nos livros esse projeto, entendeu? Eu que mostrei como é que chegou. Normalmente, nos livros, o que ele faz? O que eles fazem nos livros? Aparece a tabela de operações, tá? E da tabela de operações já aparece o circuito. Tá? Aí ele explica o circuito, tudo isso que aparece nos livros. Você pegar os livros aí, você vai ver isso daí. Tá? Aqui eu mostrei como da tabela de operações chegou no circuito. Tá? Usando o método de projeto que a gente está vendo. Você vê que eu usei aquele método que a gente está vendo. Tá? Certo.
Professor, só mais uma coisa, o professor só pode falar qual que é, o que significa aqueles dois círculos Isso nas... aí, isso aqui, o círculo, o que você faz? Quando. Porque aqui é o estado atual, o estado presente, aqui. E o que está aqui dentro é o próximo estado. Quando o estado atual coincide com o próximo estado, significa que o estado é estável. O que é um estado estável? Quando o circuito não está tendo nenhuma atividade elétrica, não está tendo nenhuma, nenhum, nenhuma variável interna ou externa indo de 0 para 1 ou de 1 para 0. Está tudo parado. Então, quando o próximo estado coincide com o estado atual, a gente diz que o estado é estável. E o estado estável, ele é simbolizado pelo círculo, é circundado, entendeu? Então, isso aqui é um estado estável, um estado estável, um estado estável, um estado estável, um estado instável, esse aqui é instável, significa que ele está sendo processado. Eu estou no 1, eu estou no estado 1, aí eu setei, então eu estou indo para o estado 2, estou processando o estado 2. Quando o próximo estado coincide com o atual, aí eu parei, aí eu circundo para dizer que ele é estado estável. Deu para entender? Entendi. Obrigado, professor. Bem, Ô, então, professor, fala. só sobre o circuito que está projetado aí, sobre as saídas, eu entendi o que, mas o complemento de que não entendi por que é isso. Não, quando você projeta, quando você pega esse circuito aqui, tá vendo? Tem uma saída, tá vendo? Então, Beleza. o que é essa saída aqui? Essa saída é R e o Q, que é esse Q aqui. Uhum. Então, dá um NAND, tá aqui. Aí eu pego o NAND, a saída do NAND aqui, pego o S e gero o Q, que é esse Beleza. aqui. Isso eu entendi. Tá vendo? Só que é o seguinte, o pessoal viu pela tabela que se eu estico essa aqui, esse cara para cá, eu gero uma nova saída. E essa saída, olhando, ele sempre é sempre o complemento dessa, com exceção do proibido. Deu para entender? Mas como é que visualiza isso? Como você está falando Não, visual? eu não estou entendendo por que sempre vai ser o complemento de quê? Não, é só você pegar a tabela. Por exemplo, vamos colocar 0 e 1 aqui. Olha lá. E testando mesmo para ver isso? Ah, tá. Eu tentei abrir as contas aqui, tipo, isolar o que barrado. Exceção do proibido, né? Por exemplo, coloca qualquer coisa aqui. Por exemplo, vamos falar que eu tenho 1 aqui e 0 aqui. Tá lá. Aí, por exemplo, eu quero resetar. Eu estou com 1 aqui, 0 aqui. Eu quero resetar. Então, eu coloco 1 aqui, 0 aqui. Ó. 0 vai para 1. 1, 1 e 1 é 1 e vai para 0. Deu para entender? Uhum. Agora eu quero setar. Eu coloco 0 aqui e 1 aqui. 0 aqui vai para 1. 1 e 1 dá 1, vai para 0. Tá vendo? Tá certo. Aí, quando eu coloco 1 e 1 aqui, ó, 1 e 1, você vê que vai permanecer. Vamos falar que estava aqui 1 e 0. Quando eu coloco 1 e 1 aqui, olha lá. 1 e 1 dá 1, dá 0. 0 dá 1, tá vendo? Então, permanece. Então, esse Q complementado, ele vale para a tabela menos o estado proibido. Tá certo. Deu para entender? Beleza. Tá? Bem, agora, existe dois conceitos que são importantes. Um é a equação característica. No caso, o que é a equação característica? Né? A equação característica ela mostra
comportamento do circuito em termos de interação entrada com a saída, né? É isso. Só que no LET, nos LETs, a equação característica coincide com a equação de próximo estado. Quer dizer, essa equação aqui é uma equação de próximo estado, essa equação aqui. E essa aqui é a equação de próximo estado. Né? Você vê que eu tirei daqui, uma equação de próximo estado. E a equação característica, ela, no caso do LET, ela coincide com a equação de próximo estado. E primeiro, como é que eu extraio essa equação característica? Simplesmente eu pego a tabela, né? Eu pego a tabela de operações, jogo aqui no mapa de Carnot, tá vendo? 0, 0, coloquei 1 e 1. Né? O 0, 1, né? 1 e 1. 1, 0, 0, 0 e 1, 1 permanece. Então, 0, 0, 1 e 1. Extraindo isso aqui, ó, deu isso aqui. Então, no caso do LET, a equação característica coincide, né, com a equação de próximo estado. Né? Agora, para que eu preciso da equação característica? A equação característica é importante, a gente vai ver melhor, quando a gente quer analisar o circuito. Por exemplo, eu tenho um circuito que ele usa o LET SR. E, de repente, eu quero... Imagina um circuito sequencial que usa o LET SR. Aí eu quero, por exemplo, fazer uma análise. Eu quero a tabela de fluxo dele. Como a gente lembra aquela vez, a gente pegava um circuito combinatório e pedia a tabela verdade do circuito combinatório. Nos circuitos sequenciais, em vez de ser a tabela verdade, é a tabela de transição de estado, a tabela de fluxo de estado, depende do tipo de circuito. Tá? Então, você usa a equação característica para você chegar na tabela de fluxo. Então, a equação característica é importante para isso, tá? Na análise. Né? Então, se você olhar aqui, e outra coisa também, existe uma coisa que chama tabela de excitação. A gente vai ver que a gente pode projetar circuitos assíncronos baseado na arquitetura de Huffman, que é equações realimentadas, né? ou uma arquitetura baseada no LET RS. Né? E aí eu preciso o quê? Eu preciso da tabela de excitação do LET para achar as equações, né, do circuito. Então, aqui eu tenho, né, a tabela de excitação. Como é que eu obtive essa tabela de excitação? Usando a equação característica. Então, existem dois conceitos que são importantes no LET. Né? Eu tenho o LET lá, tenho a tabela de operações do LET. Então, eu tenho dois conceitos que são importantes. A equação característica dele é importante. Quando que ela é importante? Quando eu tenho um circuito e quero a tabela de fluxo dele. Depois a gente vai ver isso daí. Tá? A equação característica é importante. Como é que extrai a equação característica? Através da tabela de operações. Tá vendo? Eu pego a tabela de operações do LET, jogo aqui. Eu estou com um LET banana. Qual a tabela de operações dele? Essa aqui. Jogo aqui, eu extraio a equação característica do LET banana. É isso. Entendeu? E a partir da equação característica, eu acho a tabela de excitação. Você colocar lá, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, eu estou com 0 e quero permanecer 0. O que eu posso mexer na entrada? Né? Por exemplo, tá vendo? Eu quero 0, quero continuar 0. Então aqui está com 0. Né? 0, entendeu? Então, para continuar 0, o S tem que ser 1.
Porque se aqui é 0, eu quero continuar 0 aqui, o S aqui tem que ser 1. Né? Porque senão vai para 1 aqui. Tem que ser 1. 1 barrado dá 0. E o R pode ser qualquer coisa, né? Porque o R e 0 é 0. Então aqui pode ser qualquer coisa, entendeu? Então eu coloquei don't care, X. Agora, tá 0, eu quero que vá para 1. Então tá 0 aqui. Né? Tá 0 aqui, o que eu faço? Se eu coloco 0 aqui, ó, aqui vai para 1. E se eu coloco 1 aqui, o 1 permanece, tá vendo? Vai para 1, opa, virou 1. 1 aqui, o R é 1, permaneceu 1. Então 0, 1 aqui, ó. Agora, tá 1, eu quero que vá para 0. Tá 1 aqui, né? Então o que eu faço? Se eu coloco 1 aqui, aqui vai para 0. Como aqui está 1, e eu quero que aqui vai para 0, eu coloco 0 aqui. Então eu tenho 1 e 0, tá vendo? Agora, eu estou com 1 e quero continuar 1. Estou com 1 aqui. Eu quero continuar 1. Se eu coloco no R 1, o R 1 continua 1. E o S pode ser qualquer coisa. Então eu coloquei X aqui, ó. Tá? Então, com isso, eu tenho a tabela de citação. Então, todo elemento de memória, seja ele latch ou flip-flop, que a gente vai ver depois, todos eles, o que você inventar, se você inventar um elemento de memória, você tem sempre, todo elemento de memória, a respectiva tabela de operações, a respectiva equação característica e a respectiva tabela de citação. Quando que eu... Fala. Opa, desculpa interromper o senhor. Só nessa segunda linha aí, do 0 para o 1. Aqui. Isso. Aí eu vi que o R ele tem que ser 1, mas se ele fosse 0, ele iria para 1 do mesmo jeito. Não, o que acontece é o seguinte. Eu quero ir do 0 para 1. Tá? Então, só que é o seguinte, você tem que memorizar, né? Por exemplo, você tem que memorizar. Então, quando você coloca de 0 para 1, por exemplo, você coloca 0 aqui. Você está falando de 0 para 1, né? De 0 para 1. Você colocou 0, virou 1. Só que se o R permanece 0, não fixou. Por quê? Tá vendo? Aqui é 1 e QN mais 1. Isso aqui é a próxima saída, tá vendo? Então eu coloquei 1. Mas, se você coloca aqui 0 aqui, ele não fixa a saída, porque aqui deu 1, e se você tira o S para outro valor? Entendi. Deu para entender? Quer dizer, aqui você tem que fixar o valor, né? Para armazenar, porque isso aqui é como se fosse uma realimentação. Então você tem que fixar. Por isso que aqui tem que ser 1, para fixar. Se não tivesse o R, podia acontecer na transição dele. Ah, tá. Entendi. Deu para entender? Sim, obrigado. Tá. Então é assim. Eu não entendi ainda, professor. Como assim fixar? Não, isso aqui é uma realimentação, tá vendo? Aqui tem uma realimentação. Então, ele perguntou, sei que aqui, eu estou com 0 aqui, 0 aqui, eu estou com 0 aqui. Então, isso aqui dá 0. Né? Uhum. Por exemplo, eu quero ir para 1. Então, quando eu seto embaixo o S, né, aqui vai para 1. Só que se aqui tiver 0, permanentemente 0, o que acontece? Se aqui está 0, esse aqui sempre vai ser o QN aqui, mesmo que você colocou 1, ele foi para 1, mas aqui o 1, o R0, isso aqui vai para 0. Aí se você tirou o S, pronto. Já o que muda. Mas não é isso. Porque ele tem que memorizar. Ele é um elemento de memória.
Então, como é que ele memoriza? Quando eu coloco 1 aqui, porque estava 0. Aí eu coloco 1 aqui e 0 aqui, aqui vai para 1 e aqui vai para 1. Legal. Quando vai para 1 aqui, esse 1 aqui vai para 1 aqui, o R está 1, virou 1. Virou 1, se eu mudo S, continua 1 aqui. Deu para entender? O S e o R são constantes sempre, então. Não, o S e o R ou ele é 0, 1, 1, 0 e 1 e 1. 1 e 1 continua a memorização, ele memorizou. E o 0 e 1 e 1, 0, eu ativo ele. Ó, eu quero armazenar o 0. Ah, você quer armazenar o 0? Quero. Então você coloca 1 e 0 na entrada. Ah, eu quero armazenar o 1. Então você coloca 0 e 1 na entrada. Ah, não quero fazer nada, eu quero deixar o valor dele lá. Coloca 1 e 1. Você entendeu? Tá. Não, acho que podemos seguir, daí eu vou dar uma pensada ainda, então. Tá joia? Tá. Bem, agora tem um outro LET chamado JK. Esse JK é nome de dois engenheiros. Eles que criaram. Na verdade, eles criaram o flip-flop JK. Foi um flip-flop. Depois a gente vai ver esse flip-flop. Nos anos 30 eles criaram. Na época eles criaram esse flip-flop baseado não é transistor, me deu branco agora. Qual que era antitransistor? Me deu branco. Estou ficando velho. Puxa vida. Alguém pode me lembrar aí? O dispositivo, o transistor substituiu a válvula. Ficando mal, hein? A válvula. Então eles projetaram o flip-flop JK, a válvula. Tá? Esse flip foi muito usado. Depois, quando a válvula desapareceu, né? Aí que os transistores substituíram, né? Aí surgiu a versão JK transistorizada, né? O flip-flop JK transistorizado. Então, o JK... mas também existe o LET JK, né? A tabela de operações do LET JK, também do flip-flop JK, é essa aqui, ó, tabela de operações. Tá vendo? Tem duas entradas, né? Quando é 00, porque a ideia do JK é eliminar aquele proibido lá, né? O 00 permanece, tá vendo? O 01 é 0, 10 é 1 e o 1 inverte. Inverte a saída, tá vendo? Então, só que esse LET aqui, como o flip-flop, o projeto dele tudo bem. Mas como o LET, esse LET não é usado, esse LET JK. A gente só coloca para mais didático. Por que não é usado? Porque esse 1 e 1 aqui é problemático. Para ele inverter, ele só consegue inverter em certas condições, entendeu? De operação, né? Então, esse 1 e 1 é problemático, né? Porque se você pegar, deixa eu ver se eu estou com o circuito aqui. Espera aí. Aqui eu não estou com o circuito. Se você pegar esse circuito aqui, ó, você montar o circuito, né? Você pode fazer também com. Você vê que eu tenho aqui, ó, eu tenho um OU e duas Zs, né? Você vai perceber que eu tenho uma realimentação, tá vendo? Eu tenho o Q, né? Eu tenho o J, eu pego o Q e o Q barrado, tá vendo? Pego o Q e o Q barrado. Para isso aqui funcionar,
eu tenho que fazer com que o J e o K vão para 00 antes da realimentação chegar. É muito difícil, porque a realimentação é instantânea quase. Né? Então, para funcionar isso aqui, você tem que colocar uns elementos de atraso, né? Nessas duas realimentações, e esse tempo é suficiente para você daqui e para cá. Aí sim, aí ele conseguiu. Por exemplo, você colocou 0 e 1. Então está 0 lá. Aí você colocou 1 e 1. Ele inverteu. Só que quando inverteu, você tem um tempinho, por causa dos elementos de atraso que você colocou, rápido, naquele tempinho, você tem que ir para 00, para ele permanecer aquela inversão que ele fez, senão ele não consegue permanecer. Tá? Então é um LED que não é usado, né? Apenas ele é mais didático. Mas, como a gente está usando, a gente está colocando aqui para ver depois ele indo para flip-flop. Né? Então aqui eu tenho a equação característica, né? Também, voltando, como é LED, todo LED, a equação de próximo estado coincide com a equação característica. Se você pegar essa tabela de operações aqui e querer chegar no projeto, você monta a tabela primitiva de fluxo de estados, isso aqui vai dar 8 estados. Só que a redução... 8 ou 6, não, assim, não me lembro bem agora. 8 ou 6. Aí a redução vai virar 2. A minimização vira 2. E aí você vai extrair a equação de próximo estado, vai dar a mesma coisa que a equação característica. Vai dar isso aqui. Tá? E aí, com a equação característica, eu posso achar a tabela de excitação. Né? Lembro, a equação característica ela é usada na análise do circuito. Eu tenho o circuito e eu quero a tabela de fluxo. Como a gente fez lá no circuito combinatório. Eu tenho um circuito que era a tabela verdade. Então, o que você fazia? Você extraía as equações e, em cima das equações, você montava a tabela verdade. Né? Aqui, eu uso a equação característica do LED, que está envolvendo no projeto, e, em cima disso, eu extraio, usando a equação característica, eu vou substituindo aqui, está vendo? A equação do J, a equação do K, lá no circuito, né? Aí eu acho a equação de próximo estado, e com a equação de próximo estado, eu acho a tabela de fluxo. Né? Então é assim, né? A gente vai ver isso aí. Bem, aqui não tem... Eu não coloquei a tabela de excitação, né? Mas a gente vai ver depois, quando estiver falando do flip-flop JK, que é equivalente. Né? Aqui é o LET-R sincronizado, também chamado de transparente. O que é esse LED? Muito usado, né, em registradores. Né? O que é? Então, eu tenho uma variável agora, denominada clock, CLK, né, que ela sincroniza as operações. Só que ela sincroniza no nível. O que significa isso? Quando é 0, não importa as entradas, a saída permanece. Aí, quando é 1, aí trabalha, por exemplo, 00 permanece. 01 vai para 0. 10 vai para 1. E o 1 é proibido. Mas por que aqui o 1? Lá não era o 00 que era proibido? Como tem o LET agora, então, e a gente quer usar a NAND, então fica o contrário, né? A tabela de operações fica o contrário, né? Quer ver? Se eu pegar aqui, ó lá, o LET sincronizado, se você quer a tabela de fluxo dele, está aqui, ó, a construção da tabela de fluxo, está vendo? Deu 2, 4, 6, 8, 10 estados, está vendo? 10 estados para essa tabela aqui, para essa tabela de operações. Você olhar, ó, quando o clock é 0, está vendo? Não importa a mudança aqui. Né? Lógico, eu estou considerando
o projeto em modo fundamental, né? Então, nunca muda duas variáveis, né? Tá vendo? Se eu estou aqui, né, eu não posso vir para cá. Eu não posso vir para cá. Tá? Ou eu vou para cá ou para cá. Se eu estou aqui, o clock que muda, eu só posso vir para cá. Então, para cá e para cá, eu nunca posso vir. Estou mudando uma variável, né, por vez. Né? Então, assim eu vou construindo a tabela, tá vendo? Do A eu posso ir para o B, para o C, para o D. Se eu vou para o B, como é coloque zero, não acontece nada, né? Então a saída é zero. Se eu vou para o C, mesma coisa, saída é zero, tá vendo? Se eu vou para o D, D é o clock indo de 0 para 1. De 0 para 1 é importante, né? O 1 ele liberou, né? Então 0, 0 permanece a saída. Então, como o A é 0, permanece a saída. Então o D é 0. Tá vendo? Se você pegar, por exemplo, eu estou no C, tá? Se você pegar aqui o C, com 1 e 0 na entrada. Aí o clock vai de 1 para 0. Opa, 1 para 0 liberou. 1 e 0, saída 1, tá vendo? Então, o C vai para o F com saída 1, tá vendo? Então, eu construo a tabela de fluxo, tabela primitiva de fluxo de estados, tá vendo? Essa é uma tabela primitiva do LET-SR sincronizado, também chamado na literatura de LET-SR transparente. Por que transparente? Porque quando ele é 0, ele não é transparente, quer dizer, você muda a entrada, não acontece nada. Quando você coloca 1, ele fica transparente. Se muda a entrada, muda a saída. Né? Muda a entrada, muda a saída. A saída fica transparente. Né? Por isso que ele é chamado transparente também. Tá? Então, vamos agora, nós estamos projetando, sintetizando esse LED. A partir disso daqui, nós vamos minimizar essa tabela. Então, vamos ver. Olha lá. Vamos minimizar a tabela. Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, AB, saídas iguais. Aqui é um estado só, aqui não tem problema, um estado só, não tem problema. V, tá vendo? AC, mesma coisa. O A com C, saídas iguais. Aqui é um estado só, não tem problema, um estado só, não tem problema, um estado só. V também, tá vendo? E assim vai indo. Tá? Aqui não apareceu nenhuma dependência, então só tem o X e V. Tá aqui. Aí eu vou para as classes de máxima compatibilidade. A partir do arranjo, esse é o arranjo, olha lá. Então eu começo o I aqui, ó, o I com J, tá aqui, I com J. Eu criei a classe IJ, tá vendo? Isso aqui é um problema interessante para a gente aprender também a minimização de estados, que vale para outros projetos, né? Então, ó, IJ, tá aqui. Como é compatível, né? Então, criei a classe. Agora o H, eu tenho o IJ, então tá aqui. Então, eu pego o IJ, intersecção com IJ. É 2, né? Então, eu uso aquela regra B lá. O que a regra B diz? Eu pego a intersecção, junto com o estado em análise, no caso H, e crio essa classe. Então, eu criei a classe HIJ. Como esse cara está contido aqui dentro, ele desaparece. Por exemplo, se eu tivesse aqui um IJK, então eu teria a classe HIJ e a classe HK, né? Que eu tenho que fazer todas as combinações, né? A regra B diz isso. Agora vamos pegar o G. O G tem o H e J. Então tá aqui. H e J, intersecção aqui, é mais do que 2. Né? Então eu continuo usando a regra B. Eu pego a intersecção e acrescento o G. Gerei isso aqui. Como esse cara está contido aqui dentro, esse cara desaparece. Então está aqui. Por enquanto só tem uma classe. Agora vem o F. O F é GHIJ.
Tudo isso aqui, ó. GH e J, com intersecção aqui, é mais do que 2. Então, regra B. Eu pego a intersecção e acrescento o F. Peguei o F aqui, está aqui. Esse cara, como está contido aqui dentro, desaparece. O E não entra porque tem só X. O D tem o V aqui, ó. Né? O D tem o E. Então está aqui o E aqui, tá vendo? E, intersecção com isso, é vazio. Então aplico a regra A. Eu crio o par DE. Então criei o par DE. E tudo que está aqui em cima, eu passo para baixo. No caso, é uma classe só. Então passei isso aqui para baixo. Aí vem o C. O C, o que eu tenho? Eu tenho o DE, tá vendo? O DE. Então, DE. DE com intersecção com esse é vazio. DE com intersecção com esse é 2. Então, regra B. Então, eu criei a classe CDE. Está aqui. Como esse cara está contido aqui dentro, desaparece. Esse cara passa para cá. Pronto. Agora vem o B. O B, o que eu tenho? Eu tenho CDE. Está aqui, CDE. CDE, intersecção com esse, é vazio. Intersecção com esse é mais do que 2. Então, regra B. Eu pego a intersecção e acrescento B. Peguei. Como esse cara está contido aqui, desaparece. Esse cara passa para cá. Está aí. Aí vem o A. O A é B, C, D, E. Está vendo? Está aqui. Ó. B, C, D, E. Intersecção com essa é vazio. Com esse aqui dá mais do que 2. Regra B. Eu pego a intersecção e acrescento o A. Está aqui. Como esse cara está contido aqui, desapareceu. E esse cara está aqui. Portanto, eu obtive 2 classes de máxima compatibilidade. Então, cada classe aqui, como é que aqui não tem dependência nenhuma, então já resolveu o problema. Eu tenho essa classe vai virar um estado e essa classe vai virar outro estado. Então, eu tenho 2 estados. Então, você vê, olha como é que está. Uma tabela de 10 estados foi minimizado para 2 estados. Então, a gente pode dizer o seguinte, qualquer que seja o LET, eu criei o LET banana e essa é a tabela de operações dele. Eu posso minimizar para 2 estados, sempre. Se realmente ele é um LET, tem um comportamento de um LET, quer dizer, ele armazena um bit, né? Ele tem 2 estados, né? Então, eu sempre consigo minimizar para 2 estados. Tá? Então, eu chamei a classe ABCDE de estado 1 romano e FGH e tal de 2 romanos. Então, se você pegar aqui, ó, ABCDE, tudo isso aqui é 1 romano. Você vê que aqui eu tenho A. O A é 1 romano. Aqui eu tenho B. B é 1 romano. Aqui é don't care. C é 1 romano. Aqui eu tenho D, 1 romano. Aqui eu tenho E, é 1 romano. Aqui eu não tenho nada. Aqui eu tenho F, que é 2 romanos. Tá vendo? Aqui, ó. 1 romano, nada, 1 romano, nada. 2 romanos. Tá vendo? E a saída 0. Então, o próximo estado que coincide com o estado presente, ele é simplesmente circundado, tá vendo? Circundado. Então, aí eu repito, né, o do F até o J, que é isso aqui, né? Que é isso aqui, F até o J, que é isso aqui. E aí, como eu tenho aqui 2 estados, eu preciso de uma variável para descrever, codificar os estados. Eu vou usar a própria saída, né? Então, o 1 eu vou codificar como 0, 1 romano, 2 romanos como 1. Pronto, paguei. Está aqui. E agora eu vou extrair as equações. Só que é o seguinte, né? Então está aqui. Então está aqui, fiz o assinalamento de estados, está aqui.
E aí eu vou extrair a equação, tá vendo? Tem uma saída só, né? Uma equação de próximo estado. Está aqui, ó. Então, peguei aqui, esse com esse, com esse, com esse. Então, tenho 3 implicantes, tá vendo? O azul, que é esse cara aqui, SCLK, que é esse azul aqui. Ou, né, R barrado, né? Eu tenho aqui, aqui e aqui. Z, então o vermelho aqui é esse aqui, ó. E esse cara aqui que é clock barrado Z, né? Que é esse aqui. Tá aqui. Aí eu faço, né, complemento de complemento e aplico De Morgan. Aplico De Morgan, vou aplicar De Morgan aqui e vou aplicar De Morgan aqui. Ficou assim o circuito, ó. Tá vendo? Então, olha como. E aí eu chamei o Z de Q. Né? Porque é o mesmo, né? Lembra? O Z aqui e o Q aqui, tá vendo? Então é o mesmo. Tá? Então eu chamei isso aqui de Q. Então aqui é Q, QN mais 1 e aqui é QN, né? Então, se você olhar aqui, ó, olha lá. Se você começa aqui, por exemplo, né? Eu tenho esse cara aqui, e que eu tenho? Esse aqui. SCLK, que é esse aqui. SCLK, que é uma NAND, tá vendo? É uma NAND. Esse daqui, RCLK, é uma NAND, que é esse aqui, ó. Agora, eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho aqui o RCLK. E aqui eu tenho o Q, que está aqui, mas é esse cara aqui, né? Está aqui, que é uma NAND, que é essa NAND aqui, ó. Que é esse aqui, esse ponto aqui, essa NAND aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? E aqui vem, entendeu? Aí eu pego, né? Aí eu tenho essa NAND aqui, essa NAND aqui, essa NAND aqui, ó. É essa aqui com tudo isso daqui, ó. Pronto. Então, esse circuito é o que aparece na literatura. Então, voltando na literatura, o que acontece? O cara simplesmente coloca a tabela de operações e mostra o circuito. Mostra o circuito. Eu mostrei nessa aula como chegou no circuito. Aí, se você olhar, né, por exemplo, quando aqui é 0, 0 dá 1 e 1 aqui, ó. 1 e 1, aqui permanece, né? Porque, por exemplo, aqui é 1. Imagina que aqui é 0, 0 e 1. Aí está 1 e 1. Olha lá, 0, 1, 1 e 1 dá 1, dá 0, tá vendo? Ah, não, aqui estava 1 e 0. Olha lá, 1 e 0 estava aqui. Tudo bem, 1, 1 e 1 dá 1, dá 0, 0 dá 1, tá vendo? Então, quando você coloca 1 aqui, permanece o valor que estava lá. Ah, não, o CLK foi para 1. Aí, se o 7, por exemplo, for 0 e 1, olha lá, 0 e 1, aí eu tenho 0, 1, aqui 1 e 1 dá 0. 0 dá 1, 1 e 1 dá 0, tá vendo? Então eu resetei, né? Então, se eu coloco 0 e 1 aqui, eu seto ele, né? Voltando lá na tabela, né? Ó, vamos na tabela lá. Tabela, tá aqui. Então, olha lá. Desculpa, aqui eu reseto com 1. 0 e 1 eu reseto. 1 e 0 eu seto, tá vendo? Então, quando eu coloco 1 e 0 aqui, eu estou setando. Por quê? 1 e 1 dá 0, dá 1, tá vendo? E 0 aqui dá 1, 1 e 1 dá 0, tá vendo? Pronto. Então, isso aqui trabalha com aquela tabela de operações, tá vendo? Tá? Dúvidas? Professor, Fala. o senhor pode voltar lá na tabela de operações?
Essa aí, pronto. Essa que eu não estou entendendo, porque tipo, o senhor está colocando o QN mais 1, a saída, como sendo igual para todo mundo, tipo, tanto para clock igual a 0 quanto clock igual a 1, mas isso Não. era para mudar, né? Não. O QN mais 1, né? O QN mais 1, ele sempre vai ser o complemento, né? O QN lá, barrado, ele sempre vai ser o complemento. Esquece esse complemento. Esquece esse cara aqui. Aqui é o quê? Então, quer dizer, quando eu coloco 0, não importa o valor que está aqui, a saída permanece. Quando eu coloco 1 no clock, aí sim, aí o LED não é mais transparente. Aí o LED é transparente. Você muda a entrada, muda a saída. Se eu coloco 00, a saída permanece. 01, eu reseto, desculpa. Quer dizer, aqui é o contrário. Eu estou resetando e setando em alta. Por quê? Não, mas se eu quisesse um LED que eu setasse e resetasse em baixa, poderia construir um outro. Por exemplo, aqui seria proibido, aqui seria 1, aqui seria o QN e aqui seria o 0. Poderia. Se eu pegar essa tabela desse jeito, eu vou chegar num projeto, fazer a mesma coisa. Os 4 NOR aqui. Tudo com NOR aqui, os 4 com NOR. Entendeu? Então, nesse daqui, que é com NAND aqui, né? Então é assim, quer dizer, 00, quando é 1, quando é 0 não acontece nada. Quando é 1, o que acontece? 00 permanece, 01 eu reseto, 1 é proibido, 10 é 1. É o quê? Eu trabalhando aqui, menos aqui e aqui, o que barrado, é sempre complementado. Você entendeu? Tá certo. Beleza. Bem. Obrigado. Então existe na literatura também um LED sincronizado com porta-NOR aqui, os 4 NOR aqui. Ó. Os 4 NOR, da onde que o partiu com 4 NOR? Partiu do jeito que eu falei. Você pega essa tabela aqui e inverte. O 00 é proibido. O 01 eu seto. O 1 é o QN. E o 10 é 0. Pegando essa tabela de operações, faz a tabela de fluxo, vai dar 10 estados, mesma coisa. Aí vai dar, eu vou reduzir para 2 estados, mesma coisa, tá? Aí eu vou fazer o assinalamento do mesmo jeito, e aí vou chegar numa equação, que essa equação aqui vai me levar a 4 nós. Deu para entender? Tá? Mesmo raciocínio. Bem, agora, sobre LET, tem um outro LET que é super importante, que é o LET-D. O LET-D, o que é o LET-D? O LET-D, ele tem o LED transparente, né? Ele tem um clock e tem uma entrada D. Quando o clock é 0, por exemplo, eu podia trabalhar em baixa, né? Eu estou trabalhando em alta aqui. Quando o clock é 0, o D pode ser qualquer coisa, permanece. Quando o clock é 1, se o D é 0, vai para 0. Se o D é 1, né, vai para 1. Então, com isso daí eu monto a tabela, vou, e eu vou chegar num circuito que é assim. Eu tenho imagina o S aqui, que é o D, aí eu tenho uma inversora entrando aqui. Ó. Então fica assim, ó, o D aqui,
uma inversora aqui entrando no R, né? Que é uma entrada só. O S é igual a D. E o R é o D complementado, né? Pronto. Então, existe um LET chamado LET D sincronizado, que ele é isso, as 4 NANDs mais a inversora, tá? E você pode chegar nesse projeto aqui, tá? Então, também é um LET super importante. Agora, nós vamos entrar em flip-flop. Tá vendo? Flip-flop. No caso aqui, vamos pegar o flip-flop T. No flip-flop é diferente. A equação característica não é mais a equação do próximo estado. Então, se você pegar, né, por exemplo, tá vendo? A equação, né, por exemplo, o LET aqui, né, tá vendo? Essa equação característica é a mesma equação de próximo estado, né? Já no flip-flop, já não. No flip-flop, a equação característica não tem nada a ver com a equação de próximo estado. É outra coisa. Então, a gente vai ver. Tá? Então, eu tenho a tabela de operações do flip-flop T, é isso aqui. Ó. Tá? Ele tem uma entrada. Então, ele trabalha na borda de subida, por exemplo. Poderia projetar ele na borda de descida, né? Mas essa tabela de operações é visando borda de subida. Então, quando o clock está na borda de subida, de 0 para 1, se o T é 0, permanece. E se o T é 1, inverte. Está aqui. Quando o clock é 0 ou é 1, ou está indo de 1 para 0, não importa o T, a saída permanece. Nós vimos em aulas passadas a tabela primitiva de fluxo de estados desse flip-flop. Tá? Era só implementar aquele flip-flop que você chegar no projeto. Agora, como é que é a equação característica? É só pegar isso aqui e jogar aqui, tá vendo? Então, eu tenho uma entrada, o clock não entra, tá? Na equação característica. Eu tenho uma entrada e uma saída, tá aqui, ó. Então, quando T é 0, a saída permanece, tá vendo? Se é 0, permanece 0. Se é 1, permanece 1. Quando T é 1, inverte. Quando T é 1, era 0, passou para 1. Tá? E quando é 1, passou para 0. Então, eu tenho isso aqui, deu isso aqui, tá vendo? Então, a equação característica do flip-flop T nada mais é que uma XOR. Aqui faltou o Q, tá? Não é N, é QN, né? Está faltando o Q aqui. É o QN aqui. Tá? Não tem um erro aqui. QN. Então, eu tenho a equação característica. Lembram? A equação característica é muito importante na análise. Quando eu tenho um circuito, por exemplo, eu tenho um circuito que envolve o flip-flop T. A esse circuito, né, eu uso a equação característica do flip-flop T para obter a equação de próximo estado. E obtendo a equação de próximo estado, eu acho a tabela de estados. Né? Então, e a tabela de citação é importante no projeto. A gente vai ver como é que se usa a tabela de citação. Tá? Então, como é que acha a tabela de citação? Por exemplo, eu tenho 0 e quero permanecer 0. Ó, eu tenho 0 e quero permanecer 0, né? O que acontece? Aqui é 0. Eu quero permanecer 0. Então, o T tem que ser 0, né? Porque é um XOR, né? Está aqui. É 0, eu quero ir para 1. Aqui está 0 e aqui está 0. Né? Eu quero que isso aqui vá para 1. É só colocar T igual a 1. Então, está aqui T igual a 1. 1 para 0, mesma coisa. E 1 para 1, 0. Pronto. Está a tabela de citação do flip-flop T. Tá vendo? Esse aqui é o flip-flop D. Também muito importante esse flip-flop. Então, é um flip-flop que eu tenho. Esse flip-flop também está nas transparências, a tabela de fluxo primitiva dele. Então, na borda de subida, se o D é 0, então aqui também trabalha na borda de subida.
Tá? Também posso projetar. Eu posso projetar flip-flop que opera na borda descida, eu posso projetar flip-flop que opera nas duas bordas, do jeito que eu quero. Tá, né? Quer dizer, essa tabela, esse flip-flop, né, foi projetado para ele trabalhar na borda de subida, cuja tabela de operações está aqui. Quando o clock vai de 0 para 1, se o D é 0, o flip-flop armazena 0. Se na borda de subida o D é 1, ele armazena 1. E se o clock é 0 ou 1, não importa o dado aqui, permanece a saída. Então você vê que dá para ver que é um elemento de memória, né? É um circuito sequencial, né? Porque você vê que quando é 0 aqui, e qualquer que seja aqui, eu posso ter saída, ou 0 ou 1 aqui, né? Posso ter para a mesma entrada aqui, né? Para a mesma entrada, eu posso ter duas saídas diferentes, né? Tá? Então, eu quero a equação característica. Então, eu pego isso aqui, ó. Quando o D é 0, o Q vai para 0. Quando o D é 1, o Q vai para 1. Então, o QN mais 1 é o próprio D. Tá vendo? É o próprio D. Então, como é que é a tabela de excitação? Se eu estou 0 e quero continuar com 0, tem que colocar 0 na entrada. 0, 1, tem que colocar 1 na entrada. 1, 0, tem que colocar 0 na entrada. 1 e 1, tem que colocar 1 na entrada. Tá vendo? Tá? Então, essa é a tabela de excitação do flip-flop D. Aqui é o flip-flop SR. Mesmo sendo flip-flop, ele continua tendo estado proibido, tá vendo? No caso aqui é o 00. Estou usando aquela tabela onde o 00 é que é proibido. Lembra que existe uma outra tabela e o 11 que é proibido, né? Esse aqui é o 00. Então, pego aqui, jogo aqui, ó. Então eu tenho equação característica, tá vendo? Tá aqui. Tá? Do SR. Só que essa equação característica não é a equação de próximo estado do flip-flop SR. O flip-flop SR ele tem duas equações de próximo estado, não é uma só. Flip-flop, lembra, quando é LET, você consegue projetar um LET qualquer com dois estados. Flip-flop, você consegue projetar com 4 estados. Então, flip-flop tem duas variáveis de estado. Lógico, você pega uma saída como variável de estado, aí você introduz uma variável de estado. Então, tem a saída mais uma variável de estado no projeto de um flip-flop. A gente vai ver isso aí, né, depois. Então, está aqui a equação característica. E daqui também a gente, né, acha a equação característica, e aqui eu tenho a tabela de excitação, tá vendo? Aqui é a tabela de excitação. Tá vendo? Por exemplo, aqui a equação característica está faltando aqui, né? Precisava ter colocado aqui. Não, está faltando essa equação aqui para a gente analisar melhor, né? Colocar aqui essa equação, né? Então dá a equação daqui, quer dizer, isso aqui é igual a que a gente viu do LET SR, é igual, tá? É a mesma, né? Tá? É a mesma tabela. Essa tabela aqui é a mesma daquela tabela que a gente viu
dá 0. Pegando isso daqui, eu tenho isso aqui. Então, isso aqui é a equação característica do JK. A partir da equação característica do JK, mesma coisa, né? Tem que colocar aqui, né? Você pegar aqui, vamos colocar 0, 0. Olha lá. 0, 0. Aqui está 0. 0. Aqui está 1. E eu quero continuar no 0. Como é que aqui está 1 e aqui está 0, e eu quero continuar no 0, o J tem que ser 0, tá vendo? Porque aqui é 1. J, 1. Se o J é 0, isso aqui vai dar 0. E o K pode ser qualquer coisa, né? Porque qualquer coisa com 0 é 0. Então, tá vendo? Por isso que apareceu aqui, tá vendo? No J 0 e no K qualquer coisa, don't care, tá vendo? Aí eu faço para os outros também, tá vendo? Tá? Isso aqui. Então, essa tabela de citação surgiu do quê? De eu pegar essa equação característica e montando a tabela. Tá? Bem, aqui nós temos 4 minutos. Bem, então aqui, o que a gente viu hoje? Né? A gente viu, né, elementos de memória do tipo flip-flop, do tipo LET, que a gente vai usar o resto do curso. Que a gente está agora usando no circuito assíncrono. No circuito assíncrono, a gente mostra o projeto do flip-flop, o projeto do LET. E nos circuitos, quando a gente está trabalhando e projetando circuitos síncronos, a gente vai usá-los como componente, tá? Como componente pronto, tá? Como se fosse uma porta, né? Tá? Então, é isso. Então, a gente vai usar até o final do curso esses elementos de memória, sejam flip-flop, sejam LETs, tá bom? Outra coisa, na próxima aula, eu vou fazer uma chamada aí, antes. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Fazer uma chamada. O Jaime está aí. Está aqui o Jaime. Deixa eu colocar uma anotação aqui. O outro, o Lucas Bastos. Cadê o Lucas Bastos? Lucas Bastos, está aqui. O outro, o terceiro, Lucas Silva. Lucas Silva está aqui na minha anotação. Depois vem o quarto, vamos ver. Para um pouquinho, Lucas Silva. O Jefferson. Cadê o Jefferson? Onde que eu tenho aqui? Cadê o Jefferson? Está aqui. O Jefferson. Depois vem o Alexandre. Depois vem. Vamos ver. Jefferson. Onde é que está aqui? O Nicolas está aí. O que mais? O Igor está aqui. O que mais? O Ricardo Amorim. Cadê o Ricardo? Ricardo. Está aqui. Ricardo. Pedro Álvares. Então, o que eu tenho?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas são 11. Tem mais aqui, vamos ver. O Denis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tem 11 aqui. Ah, sou eu, né? Sou eu. O 11º sou eu. Então, 10 alunos assistiram a aula aqui. Eu tenho que fazer alguma chamada, entendeu? Tem que fazer. Na próxima aula, vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu pegar aqui. Na próxima aula, a gente vai parar um pouco com o assíncrono e nós vamos ver, na próxima aula, nós vamos ver exercícios resolvidos, né, para P2. Para P2, entra até a anotação de aula 19. Então, entra até o 19. Né? Aí eu vou passar para vocês, já passei para vocês a série, né? Aí eu passo para vocês a prova na sexta-feira. Tá? Eu mando para vocês a prova. Tá? E na quarta-feira a gente vai ver uma aula de exercícios. Tudo bem? Bem. Então, voltando, a matéria da prova até Hazard, que corresponde, se eu não me engano, à aula 19, se eu não me engano. Tudo bem, então? Tudo bem, para vocês, tá? Então, para vocês, até quarta-feira, se Deus quiser. Tá bem? Tchau. Falou, Tchau, tchau. professor. Até mais. Boa tarde, pessoal.